Você já percebeu como algumas mulheres parecem sempre voltar para você, mesmo depois de você desaparecer da vida delas? É como se existisse uma regra secreta que ninguém te contou, mas que funciona melhor do que qualquer técnica ou mensagem ensaiada. A verdade é que o famoso não contato não é apenas sobre distância, é sobre poder. E acredite, a maioria dos caras nunca entende isso. Eles acham que sumir significa ignorar, mas para ela significa sentir falta. Sentir aquela pontada de arrependimento, aquele frio na barriga de pensar no que perdeu. Agora, prepare-se, porque vou te abrir os olhos. Mulheres não voltam para quem é fraco, inseguro ou carente. Elas voltam para quem cresceu, para quem evoluiu, para aquele cara que mostrou que a vida continua, com ou sem elas. E isso dói na realidade de muitos homens, porque a maioria se mantém no mesmo lugar, mandando mensagens implorando por atenção, tentando consertar o que já foi perdido, errado. Você precisa entender que a atração delas não é sobre o que você diz, é sobre quem você se tornou. E tem mais. Quando uma mulher volta, não é só saudade, é reconhecimento. Ela está admitindo, mesmo que inconscientemente, que você é diferente de todos os outros caras. Ela sente o seu valor, e isso mexe com a mente dela. É um jogo de psicologia simples, mas poderoso. O que você faz durante o período de ausência importa mais do que qualquer conversa que possa ter depois. Você precisa aparecer mais forte, mais confiante, mais livre. Ao longo deste vídeo, vou te mostrar 10 motivos polêmicos, mais claros, de por que as mulheres voltam depois do não contato. Alguns vão te fazer sentir orgulho, outros vão cutucar aquela ferida que você insiste em ignorar. Mas no final, você vai entender a lógica que ninguém te contou. Não é sorte, não é acaso. É pura estratégia natural de atração. Prepare-se para abrir os olhos, repensar suas atitudes e, acima de tudo, aprender a se tornar o cara que ela não consegue resistir. Ela sente sua falta de verdade. Sabe aquela sensação de vazio que aparece quando você some da vida dela? Não é só saudade boba, é um sentimento profundo de falta de presença, de atenção, de conexão. Durante o período de não contato, ela começa a perceber o quanto você realmente importava, e isso dói mais do que qualquer briga ou desentendimento que tenha existido. A ausência cria espaço para ela refletir sobre os momentos bons que passaram juntos, e ela começa a comparar com outros caras, percebendo que ninguém chega perto de você. É importante entender. Não é manipulação, não é truque barato, é biologia, psicologia e percepção de valor. Quando você se afasta, você mostra, sem dizer uma palavra, que sua vida continua. Isso desperta nela uma curiosidade natural, e o cérebro dela começa a reconstruir imagens de você de forma positiva. Por exemplo, imagine que vocês sempre se encontravam para jantar e rir juntos. Durante a sua ausência, ela sente falta daquela diversão genuína, do jeito que você a fazia se sentir especial, e começa a se perguntar: por que ele não está mais aqui? Será que eu perdi algo importante? Esse sentimento é poderoso porque mexe com o lado emocional dela, não apenas com a lógica. Então, se você está pensando que não contato é simplesmente ignorar e esperar, esqueça. É sobre criar espaço para que ela sinta falta de você de verdade. E quando ela sente isso, o jogo muda completamente. Ela começa a reconsiderar, a valorizar cada momento que passaram, e muitas vezes isso faz com que ela queira voltar, buscando aquela sensação que só você proporcionava. 2. Você cresceu durante o período. Enquanto você sumiu da vida dela, a maior mudança aconteceu dentro de você. Crescer não significa apenas mudar o visual ou começar a malhar, embora isso ajude. Crescer é evoluir emocionalmente, mentalmente e socialmente. É aprender a não depender da atenção dela para se sentir bem, é conquistar novas habilidades, novos objetivos e, acima de tudo, confiança. Ela volta e percebe isso imediatamente. Sabe por quê? Porque ela sente diferença na energia que você transmite. O cara que antes parecia inseguro, carente ou facilmente manipulável, agora é alguém que tem presença, alguém que não depende do sim dela para se sentir completo. E isso mexe com qualquer mulher, mesmo que ela não admita de cara. Por exemplo, durante esse período de afastamento, você pode ter se dedicado a um hobby antigo, conquistado uma promoção ou se tornado mais disciplinado na academia. Quando ela vê essas mudanças, mesmo que só pelo Instagram ou por amigos em comum, ela percebe. Ele não só seguiu em frente, ele melhorou. Ele está diferente, mais forte, mais interessante. Isso cria um efeito magnético. A grande sacada aqui é que mulheres sentem atração por crescimento. Não é charme, não é conversa fiada, é evolução real.
E o que torna o não contato tão poderoso é que ele dá espaço para ela perceber essa evolução sem que você precise provar nada. Ela percebe, sente e muitas vezes isso é o que a faz voltar. Então, se você quer que ela volte, não foque apenas em sumir, foque em crescer. Faça com que a pessoa que ela conheceu antes seja apenas uma sombra do que você se tornou agora. Quando ela perceber essa diferença, a atração natural se torna quase inevitável. 3. Ela percebe seu valor. Você já reparou como muitas mulheres só percebem o que têm depois que perdem? Durante o período de não contato, ela começa a refletir sobre tudo o que você oferecia e sobre o quanto você realmente importava na vida dela. É engraçado, mas é a realidade. Homens que sempre estiveram disponíveis muitas vezes são subestimados, enquanto os que se afastam de forma estratégica mostram, sem dizer uma palavra, que têm limites e merecem respeito. Ela lembra das pequenas coisas que você fazia, dos momentos em que você esteve presente, do jeito que você a fazia se sentir única. E, de repente, ela percebe que talvez tenha deixado passar algo importante. Essa percepção não acontece da noite para o dia. É um processo silencioso, mas poderoso. Ela começa a comparar você com outros caras e percebe que ninguém entrega aquilo que você entregava, nem em atenção, nem em presença, nem em consistência. O ponto é que mulheres sentem atração por valor real, não por disponibilidade constante. Quando você some, ela sente o que perdeu e entende, no fundo, que você não é só mais um. É difícil de engolir, mas é real. Mulheres voltam porque percebem o que realmente valia a pena quando não estava mais ali. E aqui vai algo que todo homem deveria internalizar. Não é sobre manipular ou jogar com os sentimentos dela, é sobre ser o tipo de homem que naturalmente inspira respeito e reconhecimento. Quando você demonstra que tem valor, não apenas dizendo, mas vivendo, ela não consegue ignorar. Então, se você quer realmente entender o poder do não contato, foque em se tornar alguém que ela percebe como valioso, mesmo quando você não está presente. É esse reconhecimento que muitas vezes provoca o retorno dela, mesmo que ela tente disfarçar ou racionalizar seus sentimentos. 4. Você se manteve distante e misterioso. Aqui vai a dura realidade para muitos homens. Vocês confundem sumir com desaparecer por completo, e isso nunca funciona. A verdade é que manter distância estratégica e ser misterioso é uma arte que poucos dominam. Se você some sem rumo, sem propósito, ela só sente que você não liga mais. Mas quando você mantém sua vida em movimento, foca em si mesmo e deixa uma aura de mistério, tudo muda. A maioria dos caras não entende isso e continuam disponíveis, chamando, mandando mensagens e esperando respostas imediatas. Acorda, irmão. Isso afasta mais do que aproxima. Mulher sente falta de quem não está desesperadamente à disposição. Quando você se mantém distante, mas não ausente, ela percebe que você tem valor, que sua vida não gira em torno dela e que você não precisa provar nada para ninguém. E é aqui que muitos homens falham. Eles têm medo de perder, então se tornam carentes. A mulher percebe e perde interesse. Ela sente que o jogo já está ganho e que você não representa desafio algum. Mas quando você se mantém firme, confiante e misterioso, algo dentro dela desperta. Ela começa a pensar: ele não precisa de mim, mas mesmo assim eu quero estar com ele. O conselho aqui é simples, mas poderoso. Cuide da sua vida, cresça, faça coisas que te façam feliz e mantenha aquele ar de mistério. Não seja previsível, não fique disponível 24 horas por dia. Aprenda a importância da ausência estratégica. É isso que faz mulheres refletirem, sentirem falta e, muitas vezes, voltarem por vontade própria. Acorde para essa realidade. Não é sobre correr atrás, é sobre ser alguém que vale a pena ser perseguido. Enquanto você se desespera, o cara que se valoriza está criando o efeito magnético que faz qualquer mulher reconsiderar suas escolhas. 5. Ela sente inveja do seu progresso. A realidade é dura, mas verdadeira. Mulheres percebem o que você conquistou enquanto elas estavam fora da sua vida. E muitas vezes, isso desperta um misto de respeito e inveja. Quando você cresce, melhora sua aparência, sua confiança, suas finanças ou sua socialização. Ela começa a perceber que talvez tenha subestimado você antes. Ela sente aquela pontada de como ele está melhor sem mim. Esse sentimento é poderoso, porque mexe com o orgulho dela. Mulheres são humanas. Quando percebem que perderam alguém que se tornou mais interessante, é quase instintivo reconsiderar suas escolhas. E isso cria atração de uma maneira que palavras ou mensagens nunca conseguiriam. Por exemplo, imagine que você começou a se dedicar à academia, viajar, aprender algo novo ou se tornar mais social.
Ela vê fotos suas, histórias de amigos em comum ou até pequenas mudanças que ela nota por coincidência. Tudo isso reforça uma verdade silenciosa. Você não só seguiu em frente, mas evoluiu. Essa evolução deixa marcas, mesmo que ela tente negar. O ponto principal é que crescimento e progresso são magnéticos. Não é sobre ostentar ou se gabar. É sobre se tornar alguém que naturalmente chama atenção pelo que conquistou. E a mulher volta porque sente que perdeu algo que não pode ser facilmente substituído. Então, enquanto muitos homens continuam se lamentando ou tentando corrigir a situação, o segredo real está em evoluir. Cresça, melhore, transforme-se. Deixe que ela perceba, mesmo à distância, que você se tornou alguém que vale a pena reconquistar. 6. Ela lembra dos momentos bons. Uma das coisas mais poderosas que faz uma mulher voltar é a memória emocional. Durante o período de não contato, ela começa a lembrar dos momentos que passaram juntos. Os risos, as conversas profundas, os pequenos gestos que só você fazia. E acredite, isso pesa muito mais do que qualquer briga ou desentendimento que possa ter acontecido. É fácil para os homens subestimarem isso. Vocês pensam, ela vai esquecer e seguir em frente. Errado. A mente dela não esquece facilmente experiências que mexeram com sentimentos genuínos. Cada momento divertido ou especial que vocês viveram cria uma lembrança emocional que, quando revivida, desperta saudade. Ela começa a comparar esses momentos com o que ela tem agora. Aquela sensação de conforto, de conexão, de diversão que você proporcionava não é fácil de substituir. E quanto mais ela lembra, mais percebe que talvez tenha deixado algo importante escapar. A grande sacada é simples. Mulheres voltam não apenas por você estar distante, mas porque ela sente falta de quem você foi para ela, das emoções que só você conseguia gerar. E no fundo, isso cria um magnetismo natural que nenhuma conversa ou mensagem desesperada conseguiria replicar. Então, enquanto muitos homens ficam tentando provar seu valor com palavras, o verdadeiro poder está no que você já entregou antes e que agora está ecoando na memória dela. É esse sentimento que faz ela reconsiderar, sentir falta e muitas vezes voltar sem que você precise correr atrás. 7. Você se tornou mais confiante. Confiança é magnética e é algo que muitas mulheres percebem mesmo à distância. Durante o período de não contato, enquanto você foca em si mesmo, cresce e se fortalece, essa confiança começa a transparecer de forma natural. Ela não precisa ouvir você falar sobre isso. Ela sente a diferença na energia que você transmite. A verdade é que homens inseguros e carentes afastam mulheres, mas quando você se torna alguém seguro de si, alguém que sabe o que quer e como alcançar, você se torna irresistível. Essa transformação não é apenas física ou superficial, é interna, emocional e mental. Ela percebe que você não está mais dependente da aprovação dela para se sentir completo. Mulheres voltam porque sentem que você agora tem poder sobre sua própria vida. Esse poder gera respeito e atração. Ela vê que você evoluiu e, ao mesmo tempo, sente aquele arrependimento silencioso. Eu perdi alguém que se tornou melhor sem mim. O ponto crucial é: não tente demonstrar confiança. Viva-a. Faça com que ela perceba sem esforço, através de suas atitudes, decisões e postura. Quanto mais você vive sua vida de forma autêntica e segura, mais difícil é para ela resistir ao magnetismo que você gera. Então, enquanto muitos homens ainda estão presos à insegurança, você precisa entender que a confiança não se pede, se conquista. E essa é uma das razões mais fortes pelas quais mulheres voltam depois do não contato. 8. Ela percebe que perdeu oportunidades. Aqui vai um golpe de realidade para muitos homens. Mulheres só voltam quando percebem que deixaram escapar algo valioso. Durante o não contato, ela começa a refletir sobre suas escolhas e percebe que perdeu momentos, atenção e uma conexão que não é fácil de encontrar em outro lugar. Isso não é orgulho ou vingança, é percepção. Ela lembra de tudo que você ofereceu: apoio, diversão, presença, e percebe que ninguém mais conseguiu substituir isso. E quanto mais ela percebe que você continuou sua vida sem ela, mais claro fica que ela perdeu algo importante. O que faz a diferença é que ela sente que poderia ter tido algo maior com você, mas que deixou escapar. Essa percepção desperta sentimentos de arrependimento, saudade e até desejo de reconexão. O ponto é: não é manipulação, não é truque psicológico, é consequência natural de quem você se tornou e do que ela percebe que perdeu. E é exatamente esse sentimento que muitas vezes faz ela voltar, não apenas pelo que você faz, mas pelo que você representa. Então, homens, acordem, a vida segue para quem sabe se valorizar.
E quando uma mulher percebe que perdeu oportunidades, a chance de reconexão cresce exponencialmente. 9. Você se tornou mais seletivo. Uma das razões mais subestimadas para uma mulher voltar é simples. Você se tornou mais exigente. Durante o período de não contato, você aprendeu a não aceitar qualquer coisa, a valorizar seu tempo, sua energia e sua própria vida. E isso faz uma diferença enorme na forma como ela te percebe. Mulheres sentem quando um homem não é facilmente conquistável. Antes, você podia aceitar qualquer situação, qualquer desculpa ou qualquer comportamento dela. Agora, ela percebe que você tem padrões, que não se contenta com migalhas e que sabe exatamente o que quer. Essa mudança mexe com a mente dela. De repente, o cara que antes parecia disponível e comum agora é alguém que representa desafio, valor e segurança. Essa seletividade gera respeito e, acima de tudo, atração. Ela percebe que você não precisa provar nada, que você não está desesperado e que sua vida continua plenamente, com ou sem ela. Esse é um dos motivos mais fortes pelos quais mulheres voltam. Elas querem alguém que se valorize tanto que não aceite menos do que merece. E, ironicamente, isso faz com que elas mesmas queiram estar nesse nível com você. O ponto é claro: não se torne seletivo para manipular, mas para se tornar alguém que naturalmente atrai. Quando você se posiciona e estabelece seus padrões, a percepção dela muda, o desejo aumenta e a chance de reconexão cresce. 10. O ciclo do desejo é real. Aqui está a verdade que poucos homens entendem. Atração e desejo funcionam em ciclos. Quando você se afasta e foca em si mesmo, você ativa um mecanismo natural de interesse dela. O que antes parecia óbvio ou garantido, agora se torna um desafio, e isso desperta emoções que ela não consegue controlar. O ciclo funciona assim: você some, ela sente sua falta, lembra do seu valor, percebe suas mudanças, sente atração novamente. Esse processo não é manipulação barata. É pura psicologia humana. Quanto mais você cresce e vive sua vida, mais intenso se torna esse ciclo. O grande erro de muitos homens é tentar acelerar ou forçar esse processo. Mas o segredo é deixar que o ciclo aconteça naturalmente. Cada vez que você se valoriza, conquista novos objetivos e mantém sua vida em movimento, você fortalece esse efeito magnético sem precisar dizer uma palavra. Então, entenda: mulheres voltam porque o desejo é cíclico e elas sentem quando alguém evoluiu, sem depender delas. Quanto mais você respeita suas próprias regras e mantém sua vida ativa, maior é a probabilidade de que ela volte, não por sorte, mas porque ela sente falta de algo que só você podia proporcionar.